Legal, pessoal. Então vamos lá, vamos começar o nosso evento de hoje, onde vamos falar a respeito de dicas aí para gerenciamento de operações de caixa no administrativo. Então, basicamente, vamos falar aí sobre como ver as operações, que tipo de informação eu consigo ver lá, como posso ver os lançamentos, se eu tiver que refazer uma operação, se eu tiver que reabrir um fechamento de caixa, onde é que eu gerencio isso tudo e o que eu posso fazer. Certo? Vamos lá. Então, hoje o objetivo nós vamos falar basicamente, mostrar basicamente ações no administrativo, né, no Moderniza Loja, mas ela envolve também operações feitas no frente de caixa. Então, por exemplo, vendas que sejam feitas em todos os PDVs, suprimentos, sangria, pagamentos, apurações de caixa, todas essas informações elas vão parar no administrativo, né, e vocês podem visualizar por uma única tela, que nós chamamos de gerenciamento de operações. Fica aqui no menu frente de caixa. Inclusive, esse menu frente de caixa aqui tem umas outras opções aqui. Eu não vou focar nelas hoje, tá? Talvez eu passe rapidinho, né? Mostrar alguns exemplos. Mas hoje nós vamos focar em como gerenciar essas operações e que tipo de informação eu posso extrair delas, né? Inclusive, é uma das opções que é possível ter atalho, né? Porque a gente sempre sugere que use, né? Porque é uma operação bem frequente de ser usada, é um módulo muito frequente de ser utilizado aí pelos gestores, certo? Vamos entrar nela aqui. Eu já tenho, primeira coisa, tá? Sempre a gente recebe ela com a data do dia, né? Então, vai trazer sempre as datas, né, do dia, as operações feitas no dia e nenhum outro filtro pré-configurado. Um outro ponto interessante é que vocês podem filtrar por período. Então, por exemplo, eu quero ver todas as operações lá desde o começo do mês, né? Então, estão aqui todas elas. E a partir daqui também nós podemos filtrar por filial, né? Por uma loja específica, por exemplo, por um caixa específico, né? Vocês podem ver que só seleciono o caixa após eu selecionar uma filial. Então, ele traz só os caixas que tem naquela filial. E que tenha movimento, né? Então, por exemplo, se eu filtrar um dia que não tem movimento, é que essa parte que nunca vai carregar. Isso é assim para ajudar a filtrar mais fácil, né? Só vai aparecer ali, por exemplo, se eu tenho 30 lojas, só vai aparecer nos filtros aquelas que as lojas, né, as filiais e os caixas que tiveram movimento, né, para não atrapalhar o filtro. Basicamente é isso. Então, muitas vezes pode acontecer que a gente até tem umas solicitações de suporte, não está aparecendo aqui para selecionar a filial. Se não está aparecendo é porque não tem movimento, ou o movimento ainda não foi processado, né, dos PDVs para o administrativo. Então, guardem essa informação. Também é possível filtrar por operação, tem inúmeras operações que podem ser feitas, né, tanto no PDV quanto administrativo, como, por exemplo, um recebimento, né, de um cliente, um lançamento de pagamento, suprimento, sangria, venda propriamente dita, venda não concluída, que isso pode ser um procedimento que acontece às vezes, né, tu iniciar uma venda e não terminar ela. Então, todas elas ficam monitoradas por aqui também. Tudo que, se eu entrar num PDV ou num faturamento e abrir a tela e fizer qualquer coisa, ele registra uma operação e vai parar aqui depois. Então, vocês podem filtrar por esses tipos. Eu quero ver só o que foi recebimento de clientes aqui. Não tem nenhum. Deixa eu pegar um período maior aqui. Também não tenho. Tenho só um aqui, ó, que foi feito lá no dia 12/1. Então, foi para a pessoa tal, né? Eu posso reimprimir, né? Posso fazer várias ações que eu vou explicar depois. Certo? Então, esse filtro por operação é bem interessante e a gente recomenda que, se vocês precisarem filtrar, usem ele. O padrão é sempre todas, tá? Então, ele vai sempre trazer todas as operações. Deixa eu botar só desse mês aqui, né? Na penúltima versão, na verdade, a última versão do ano passado, foi incluído nessa monitoramento de operações o monitoramento do processamento. Então, o que é o processamento? Quando as operações vêm lá dos PDVs para o administrativo, algumas vezes, né, por algum motivo, elas podem não ser processadas corretamente. Quando não processa, né, não faz movimentação de estoque, não faz financeiro, não aparece nos relatórios.
Então, agora, por essa tela, também é possível verificar a situação de processamento. São essas opções aqui que existem. Ó. Processamento não definido, ou seja, eu comecei uma operação e não terminei. Né? Essas vendas não concluídas, elas ficam não definidas. Né? Pode ser pendente, que é a mais comum deu algum problema no... desculpa, é o processamento com pendências, né? Que é o processamento pendente, ele ainda, a operação está esperando para ser processada. Processamento em transferência, processamento com pendências, que veio para o administrativo, mas por algum motivo não processou, ou seja, tem algum erro, alguma inconformidade. Processamento efetuado é o processamento normal, ou seja, ela já entrou e fez todo o movimento. E o ignorado também existe uma opção que eu vou mostrar depois, vocês podem ignorar o processamento de operações. Por exemplo, deu um erro no processamento, eu refiz ela manualmente aqui, então tu pode ignorar para que ela saia das pendências. Tá? Mas isso aqui é só o filtro, depois eu vou explicar com um pouco mais detalhe, que até tem cores específicas, tem ícone, assim por diante, só para a situação de processamento. Também é possível filtrar por cancelada ou não cancelada, né? O padrão sempre é todas. Vocês podem ver só as não canceladas, que são as normais, né? Ou só as canceladas, né? Especificamente. Né? Então, por exemplo, suponhamos que eu quero ver só as vendas efetivadas normalmente, corretamente. Eu vou vir aqui, selecionar normais, operação tipo venda e processamento efetuado. São essas aqui. Essas são as que foram operações de venda e já teve todo o processamento realizado e está certinho. Eu quero ver só as que são vendas, mas que não processou corretamente. Nesse caso aqui, no meu mês aqui, não tem nenhuma. Ó, então, foram essas duas aqui. Vocês veem, ela até ficou uma cor vermelha, né? Porque ela não processou. E tem um ícone aqui, ó, que é uma coluna do Pro aqui, que é do processamento, que vocês podem verificar. Ó. Operação com pendência de processamento. Deve-se verificar o motivo, ajustar e reprocessar. Depois eu vou dar mais dicas a respeito disso. Só explicando como funcionariam os filtros e como vocês podem usar. Depois tem alguns outros filtros mais simples aqui, tá? Que é... Deixa eu botar o mês de novo aqui. Que seria por ECF quem usa, ou por impressora, né? Não é necessariamente ECF, é o cadastro da impressora no administrativo. A sequência da operação se pode usar para filtrar também, né? O número da nota, porque sempre a gente tem aqui, ó, tem uma coluninha que diz o número da nota vinculada, então eu posso filtrar pelo número, ou pelo CO para quem ainda usa ECF, né? E também é possível filtrar para um cliente específico. Né? Então, quero ver os recebimentos, as vendas não concluídas, para aquele cliente é possível fazer. Certo? Informações que nós temos aqui na listagem. A primeira coluna aqui é o selecionar. Ela basicamente é voltada para as opções de cancelar e emitir nota. Então, eu posso selecionar várias operações e cancelar ao mesmo tempo, várias e emitir nota. Perdão, essas aqui de alterar o vendedor e alterar guia, também eu posso selecionar várias e alterar ao mesmo tempo. O alterar o vendedor, alterar guia, basicamente por exemplo, essa operação aqui não tem vendedor, né? Eu quero ou vincular um vendedor ou alterar, né? Eu posso vir aqui e selecionar o vendedor. Então ele vai vincular o vendedor nessa operação ou alterar. Né? E o guia é a mesma coisa, só que para o guia turístico. Beleza? Então essa primeira coluna é para essas opções aqui. Para fazer em lote, né? Eu selecionar. Essa coluninha ver aqui é para eu visualizar a operação. Então, por exemplo, vou pegar essa aqui que é uma operação de venda aqui. Eu quero ver os detalhes dela. Eu clico aqui no visualizar e ele vai abrir um PDF que vai ter todos os detalhes da operação. Então, vocês podem ver o operador, a sequência, a hora, né, a nota que gerou, o documento de estoque que gerou, os meios de pagamento, os itens, né? Então, isso é para visualizar. E esse botãozinho aqui é o mesmo que esse botão visualizar aqui do lado. Né? Só que tem uma opção direta na listagem. Esse botão azul aqui são os detalhes do processamento da operação. Ele só vai aparecer se tiver processamento com pendência, ou seja, deu algum erro no processamento, ele vai dizer qual o erro que deu no processamento. Se não deu erro, processou corretamente, aí não tem registro. Então, vamos pegar uma que deu erro de processamento. Inclusive, vocês podem, né, deixa eu pegar lá do mês 1, processamento com pendências.
Então, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Se eu clicar aqui, ele provavelmente vai me dizer quais foram os erros. Ó. Então, ele dá todo o histórico das etapas do processamento que passou. Então, aqui foi um erro, né, um conflito de banco de dados, provavelmente. Então, é possível verificar e ajustar. Geralmente, os problemas de processamento são por configuração, esse tipo de coisa. Né? Então, é só ajustar o processamento. E aí eu já vou me adiantar um pouquinho, tá? Vocês podem reprocessar essas operações por aqui. Por exemplo, eu quero reprocessar essa operação. Tem uma opção aqui do lado, ó, é só clicar sobre ela, ou pode selecionar também, né? O processamento também é para selecionado. Né? E vir aqui em processamento. Aí tem a opção de mandar reprocessar ou ignorar, né? Como eu comentei antes, que tu pode simplesmente ignorar o processamento. Mandar reprocessar aqui. Né? Aí ele dá um aviso, né? Só as situações que pode. Beleza, ele envia para o reprocessamento. Então, essa aqui voltou para a lista de processamento. Então, se der certo, ela processa, né? Ó, ela até sumiu daqui, ó. Então, provavelmente deu certo o processamento. Então, essa operação já foi liberada das pendências. Certo? Então, esse botãozinho azul ali é para isso, né? Para eu ver o log, o histórico dos processamentos. Depois, se tiver alguma pendência, eu posso mandar reprocessar por aqui. Essa coluna do PRO aqui, o Pro, é para situação do processamento. Então, existem quatro operações, quatro situações possíveis, né? Então, a primeira delas é... Na verdade, tem várias, né? Tem essas todas aqui, são 5, né? E aqui esse ícone indica justamente essa situação, e vocês podem colocar o ícone em cima para verificar, né? O mouse em cima. Está verdinha aqui, beleza, né? Ela pode estar vermelha, que é uma operação não concluída, ignorada ou cancelada. E ela pode estar com aquele... Lá vou eu de novo trocar o mês aqui. Ela pode estar com aquele sinalzinho de alerta, né? Que é o processamento com pendências aqui. Que aí ela é uma operação que tem o processamento pendente, né? Vocês podem verificar e reprocessar. Certo? Então, essa coluna aqui tem a ver com a situação do processamento. E aí, já dando uma dica em relação ao processamento, tá, pessoal? Se, por exemplo, não apareceu uma operação aqui no meu relatório, coisa e tal, provavelmente é uma operação pendente de processamento. Então, vocês podem verificar elas por aqui. Mas tem uma outra opção que eu vou mostrar rapidinho aqui também, ó, já que estamos falando do assunto. Aqui nos avisos do sistema, também agora aparece um aviso de operações de PDV pendentes de processamento. Né? Então, vocês podem clicar aqui. Ele já diz, existem 12 operações pendentes, tu já pode processar automaticamente. Tá? Eu vou colocar aqui não. Mas aí ele abre essa tela aqui, que são as operações pendentes, né, que eu vou mostrar como é que abre pelo menu aqui, né, menu frente de caixa, operações com pendência, na mesma tela, né. Então aqui todas aquelas operações que estão pendentes, aqui ele ignora a data de início, né, aqui ele considera a data de início. Então se eu botar aqui pendente de processamento e uma data antiga, né, ele vai pegar exatamente essas mesmas, né. Aqui é basicamente para pendências, né. Então, por aqui é a mesma coisa. Ó. Vocês podem ver a operação, podem ver o log do processamento, né? Por que não processou. Podem mandar reprocessar, podem ignorar. Né? Mesma coisa. Beleza? Mas tem um aviso de sistema para isso. Então, sempre que tiver esses avisos, ele vai a operação que está pendente, independente de quando for, elas vão aparecer aqui e vocês podem ver e reprocessar. Legal, depois aqui temos as colunas normais, tá? Aqui eu quero chamar mais atenção para essas que estão mais por fim aqui, né? Aqui tem lá cliente, operação, assim por diante, né? Mas aqui tem umas operações mais por fim, ó, onde nós temos informações interessantes que às vezes o pessoal às vezes passa desapercebido. Certo? Então, o que a gente tem por aqui, ó, depois do valor? Nós temos o número do pedido, se for uma operação vinculada a um pedido, ou seja, eu faturei um pedido no PDV ou no faturamento, vai aparecer o número do pedido aqui. Aqui seria o número da pré-venda, se for vinculado a uma pré-venda. Aqui o número da nota, né, se for um número de nota. Nessa coluna a chave, né, então se for uma nota eletrônica ou NFC ou SAT, né, então vai aparecer a chave. Né. Aqui para mim tem algumas que não aparecem porque aí não são eletrônicas. Né.
Essa coluna motivo são para os motivos de cancelamento ou motivo de lançamento. Então, por exemplo, eu fiz lá um suprimento, né? Eu tenho obrigatoriamente que colocar uma observação. Então, aqui que vai sair essa observação, ou do recebimento, ou do lançamento de caixa, tanto faz, né? Ou do cancelamento. Então, se for uma operação cancelada, ela aparece aqui o motivo do cancelamento, caso informado. O usuário e a data de cancelamento também, né? E por fim aqui é uma coluna nova também, é a situação do processamento. Aqui é só a situação em texto, mas essa informação aqui dessa coluna é a mesma dessa aqui. Então aqui está em forma de ícone, que é mais rápido e fácil de ver, né? Mas é a mesma informação que está lá na última coluna. Certo? Então, tem uma dúvida aqui de uma operação que foi cancelada. Quem que foi, por que foi, e assim por diante. É aqui que vocês vão ver. Vocês vão filtrar aqui cancelado, por exemplo. Vamos fazer um teste que venda normal, cancelada. Não tenho nenhuma. Deixa eu pegar um período maior aqui. Opa. Todos e ali. Ó, essas são as minhas vendas que finalizaram, viraram venda efetiva, processou, mas foram canceladas. Então aqui eu consigo ver os motivos de cancelamento, caso tenha, né, que não é obrigatório, e quem foi, certo? Se vocês forem olhar na visualização da operação aqui também, né, ele traz os detalhes do cancelamento. Beleza? Vou deixar lá desde o mês 1, que aí é mais fácil. Ou tem as operações não concluídas também, tá, pessoal? Por exemplo, o operador de caixa abriu uma venda, mas não terminou, por algum motivo qualquer, aí ele é obrigado a cancelar, né? Só que ela fica marcada como venda não concluída. E essas também têm um motivo de cancelamento. Então, até tem um ponto muito interessante, pessoal. O motivo do cancelamento ele não é obrigatório, tá? Então, deixa eu até fazer um exemplo rapidinho para vocês aqui. Fazer pelo faturamento. Se eu começar uma venda aqui e por algum motivo qualquer aí eu cancelei, ele aparece a tela do motivo, mas não é obrigatório. Tá? Então, o usuário pode só dar um ESC, né? Ela vai ficar como cancelada, venda não concluída e cancelada. Se a venda for concluída, aí o cancelamento dela é ou por aqui ou lá pelos documentos fiscais. Aí, nesse caso, é obrigatório o motivo de cancelamento. Então, se vocês acham interessante que a gente crie uma configuração para que eu possa escolher se é obrigatório ou não informar o motivo do cancelamento, vocês nos avisem. Acho até que é um ponto interessante. Tá? Que daí o operador do caixa nunca vai poder fechar ou não concluir uma operação sem informar o motivo. Né? Mas beleza, vamos lá, seguindo o baile. Então aqui são as observações, tá? Aqui embaixo são os valores, tá? Então não tem muito mistério. Esses valores aqui, se vocês quiserem depois comparar, por exemplo, com as notas emitidas, né? Eu quero ver se as operações batem com as notas. Como é que vocês têm que filtrar aqui? Venda, normais, né? Que são vendas concluídas e não canceladas, normais, né? Então são essas aqui. E aí vocês depois podem ir lá nos documentos fiscais, né? Eu estou acessando pelos meus atalhos aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem, podem fazer, né? Aqui, operação saída, status uso autorizado, né? E aí filtrar tem que, né? Vocês podem conferir assim e ver a recorrência que existe entre... O vínculo é duplo, tá, pessoal? Todas as notas feitas pelo PDV ou faturamento, elas têm o ID da operação que gerou lá dentro, e as operações têm o ID e a chave da nota que gerou também dentro, entendeu? Então, vocês podem fazer essa conferência dupla. Legal, deixa eu botar todos os tipos de operação. O que mais nós podemos fazer aqui, então, de ações? É possível cancelar a operação, né? Então, o cancelamento pode ser para várias operações, como eu comentei, né? Então, aqui tem algumas informações, até tem um textinho errado aqui, ó. Exibida, escrito errado, eu vou anotar aqui para arrumar. Então, se pode cancelar. Esse cancelamento, sim, ele exige um motivo, né? Então, ela sempre vai ficar vinculada, né? E registrada.
Aqui eu estou filtrando normais, vamos filtrar todas. Tem alteração de vendedor e guia, como eu comentei. Tem a opção de emissão de NF das operações de venda. Tá? O que seria isso? Por exemplo, eu fiz uma NFC lá, mas o cliente precisa de uma NF, uma nota fiscal eletrônica, né? Uma DANF. Né? Então, vocês podem vir por aqui, né? Selecionar várias. Né? Por exemplo, eu quero pegar todas do cliente aqui. Né? E emitir uma única nota. Né? Então, eu posso selecionar todas, pode usar o inverter seleção aqui se quiser. Né? E se pode emitir uma nota fiscal, né? Uma DANF daquela operação. Essa nota fiscal ela é feita com base em configurações que ficam aqui. Ó. Configurações, filiais, configurações, NOPs. É essa aqui. Ó. Então, é essa nota aqui que ele vai usar, essa NOP que ele vai usar para fazer a nota eletrônica, certo? Aí ele vai com a CFAP específica, a gente obviamente sugere que marque a opção de não movimentar estoque, né, que ele não movimenta duplamente. Na verdade, acho que até que já vem por padrão não movimentar estoque. Né? Então, se pode fazer uma nota fiscal de operação de venda. Isso para qualquer operação, NFC, NF, né, SAT, tudo isso aí. A opção visualizar, como mostrei, é a mesma dessa, né, de clicar aqui. Essa opção fita de caixa que tem aqui, ela é bem interessante porque vocês podem existe um menu só para fita de caixa, né? Fica aqui no menu frente de caixa, fita de caixa. Só que ela é por dia, né? Dia e caixa específico. A que fica aqui, no gerenciamento de operações, ele pega tudo que foi filtrado aqui. Entendeu? Então, eu posso pegar de um período. Então, por exemplo, aqui o meu está desde o começo do mês, eu posso gerar uma fita de caixa de todas as operações, ó, aqui deve ter um monte, ó, daquele período todo que eu filtrei, ó, de 1 a 20. Então, ele agrupa por data e por tipo. Então, aqui é faturamento, depois tem um que é PDV. Então, aqui na data do dia 6, todas as operações, qual foi o cliente, qual foi os itens, os meses de pagamento. Né? Então, isso é bem interessante para conferir divergências. Por exemplo, estou fazendo um fechamento de caixa, vi uma divergência aqui, eu preciso olhar no detalhe. É a fita de caixa que tem que olhar. Inclusive, aqui ela aparece na fita de caixa e no detalhe da operação, deixa eu até pegar as canceladas, só um pouquinho. Ele aparece os motivos de cancelamento também, né? E os itens que foram cancelados. O que eu quero dizer com itens que foram cancelados? Por exemplo, eu tenho uma venda que eu fiz e ela foi concluída, mas eu lancei 10 itens e cancelei 3. Esses 3 itens cancelados vão aparecer aqui na fita de caixa, na operação, né? Bem no finzinho. Ó, item, ele tem uma... Vamos fazer uma aqui para vocês verem, fazer uma ao vivo. Hein? Quem sabe faz ao vivo, né? Diria o Faustão. Vou lançar aqui uns itens. Ó. Aqui eu estou usando o faturamento, mas o PDV é a mesma coisa, tá, pessoal? Vou cancelar o item 2 aí, que é o produto sem variação. Mas vou finalizar a operação. Beleza. Se eu for aqui no meu gerenciamento de operações, tá aqui a venda, ó, foi essa aqui. E se eu for olhar os detalhes dela, opa, não é aqui, os detalhes dela. É na fita de caixa, não é nos detalhes. Fita de caixa. Aqui, ó. Itens cancelados. Então, não é bem essa operação aqui, mas é esse exemplo aqui. Essa aqui é a operação, ó, desculpa. Então, aqui ele aparece os itens cancelados, né? Isso a título de informação. Então, a operação foi concluída, esse foi o valor total que aconteceu, mas teve um item, nesse exemplo aqui, de R$ 15 que foi cancelado. Beleza. É lá do dia 1. Também é possível reimprimir comprovantes por aqui de qualquer operação concluída, ou seja, que
não esteja como não concluída e também não esteja como cancelada, é possível reimprimir. Mas aqui é basicamente para lançamentos, né? Então, que não sejam venda. A venda se reimprime pelos documentos fiscais aqui, né? Então, se eu quero reimprimir uma operação de venda, né? Posso vir aqui e reimprimir normalmente por aqui. Então, aqui eu quero reimprimir, por exemplo, um lançamento de caixa, um suprimento, uma sangria, qualquer coisa assim, eu posso reimprimir por aqui. Mas aí alguém vai me perguntar agora, tá, mas por que eu não posso reimprimir uma venda também, comprovando da venda? E eu vou responder, é uma boa sugestão. Até a gente já teve uma sugestão e a gente provavelmente vai fazer para as próximas versões poder reimprimir o comprovante da venda por aqui também. Beleza? Temos o gerenciamento dos cancelamentos também. Então, o que seriam os cancelamentos? Ele vai exibir num relatório todos os cancelamentos, né? Ou de operação que teve item cancelado, ou de operação inteira cancelada. Então, como é que funciona isso aqui basicamente, né? Aqui nós temos a data, né? Então ele agrupa por data, por exemplo, aqui no dia 11 eu tive duas. Ó. Essa aqui é a operação. Aqui é a situação, é o tipo da operação. Então aqui foram duas vendas não concluídas, ou seja, eu comecei e não terminei. E aqui estão os itens e os valores. Vamos pegar o exemplo lá dessa venda que a gente fez hoje, ó, no dia 20/4, que foi a venda 51.956. Ela é um tipo venda, ou seja, ela foi concluída e foi efetivada, mas teve esse item cancelado dentro. Então, e aí se tiver motivos de cancelamento, ele aparece aqui também. Né? Então, essa é uma forma de gerenciar os cancelamentos que ocorreram, né? Itens, operações. A gente sabe que às vezes é um assunto crítico, né? Esse caso de cancelamentos por operadores de caixa, assim por diante. Então, é possível verificar isso tudo por aqui. E o processamento aqui eu já comentei, né? Então, essa é a tela de gerenciamento de operações, pessoal. Ela é bem completa. Obviamente que talvez tenha algumas informações a mais que a gente pode completar aqui, né? Um exemplo que já me ocorreu aqui. Eu quero ver, aqui eu consigo ver a operação, mas essa operação é vinculada à nota 948. Eu não poderia visualizar a nota por aqui? Poderia. Essa é um possível implementação. Ou essa que eu acabei de comentar, poder reimprimir a venda, também dá para ser feito por aqui. Né? Mas são sugestões que vão surgindo aí, conforme o tempo passa, e a gente sempre pede que vocês nos passem, né? E a gente vai avaliando, e se for viável, a gente implementa. Beleza? Deixa eu dar uma outra dica interessante aqui. Aí já não tem mais a ver com gerenciamento de operações, mas sim com lançamento em operações. Tá? Os lançamentos podem ser feitos no administrativo, diretamente aqui pelo menu frente de caixa, lançamentos no caixa. Então, eu posso vir aqui, né, e fazer um lançamento de entrada ou saída. Né? Então, por exemplo, escolho uma data, um caixa, uma operação, né, pagamento ou recebimento, o meio de pagamento, o valor, né, e uma observação, beleza, faço um lançamento. Né? Então, esse lançamento, obviamente, vai lá para o gerenciamento de operações. Essa é uma forma de fazer. A outra é via o faturamento. Então, por exemplo, se eu tiver dentro do faturamento aqui, ou no PDV, que é a mesma coisa lá, né? Nós temos a opção outros, que agora apareceu no meu outro monitor, vocês não estão vendo. Mas tem um menuzinho chamado lançamentos de caixa. Aí nós temos as opções lançamento, sangria, suprimento e apuração. Tá? Lançamento é a mesma tela que eu mostrei, sangria e suprimento é praticamente a mesma coisa. E temos a tela de apuração de caixa. Essa é onde o caixa vai lá e lança os valores que ele teve movimentado. Tá? A partir da próxima versão, também vai ser possível, por essa tela aqui, ver detalhes do caixa. Entendeu? Isso é via perfil de acesso, e ele só habilita essa opção aqui se a opção de fechamento às cegas estiver desmarcada. Né? Quando a gente tem a opção de fechamento às cegas marcada, ele soma esse valor movimentado aqui, só fica o apurado e esse botão de ver os detalhes também aparece. Então, suponhamos que eu estou aqui fazendo meu fechamento de caixa e tem valores que eu não tenho certeza exatamente do porquê que estão aí e eu quero tirar dúvida. Agora é possível clicar aqui e abrir a fita de caixa, né, daquele dia e tirar todos os detalhes. Então, o próprio caixa vai poder fazer, obviamente, só do caixa dele, né?
ele vai poder conferir sem ter que sair lá, fechar, abrir outra tela, assim por diante. Ele pode conferir todos os detalhes diretamente por aqui. Inclusive, né, no fita de caixa, ele aparece se a operação está, a situação de processamento também. Então, se é uma operação que está com processamento pendente, ela não vai ficar disponível, né, para fazer o fechamento de caixa, só operações processadas. Então, é mais uma forma de o operador do caixa também ver isso, né. Lá no PDV é um pouquinho diferente, porque no PDV a gente não tem a tela de fita de caixa. Opa, aqui apareceu a tela. Mas nós temos aqui no lançamento do caixa a opção detalhes, que aí ele imprime, né? Ele imprime uma folhinha, né, na impressora com todos os detalhes que tiveram na operação no dia. Operações autorizadas, operações não autorizadas, valores movimentados por situação por meio de pagamento, lançamentos no caixa, suplementos, sangria, pagamento, assim por diante, né? Então, se pode vir aqui e pode imprimir ou tu pode até, no meu caso aqui, gerar um PDF, né, por exemplo, que eu tenho para selecionar a impressora. Então ele vai gerar um PDFzinho e aí pode conferir até sem imprimir. Beleza? E agora eu vou comentar só mais um ponto, tá? Não vou entrar nele para a gente não se estender muito e não ficar muito maçante. Mas obviamente que todas essas operações feitas em caixa, elas aparecem no fechamento de caixa, né? Então, no fechamento de caixa eu consigo visualizar todos os lançamentos que foram feitos, só as processadas, tá? Isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu fiz uma operação e ela tem processamento pendente, não aparece aqui. E também no fechamento de caixa, como dica, né, nós temos a opção de exibir recebimentos, ou seja, as entradas de valor que não foram lançamento de caixa nem venda, então que o cliente veio pagar, por exemplo. Exibir detalhes de vendas, onde ele vai exibir todos os meses de pagamento movimentados só para as vendas, as operadoras de cartão e as vendas, item por item de cada venda. E também os detalhes dos cancelamentos, que é a mesma tela que eu mostrei lá, né, com os cancelamentos, pode ver por aqui. Então, se o gestor, na hora de fechar o caixa de um caixa específico, quiser verificar todos esses detalhes por aqui, pode ver também. E agora me ocorreu uma outra coisa interessante que poderia ser possível por aqui ver a fita de caixa também, né? Sem ter que sair. Então, poderia ter um botão aqui embaixo. Ah, eu tenho uma dúvida, que ainda ficou uma dúvida, apesar de todo o detalhamento que já tem no fechamento de caixa, né? Eu ainda tenho uma dúvida, poderia clicar no fita de caixa, que eu vou anotar essa aqui também. Então, aqui, por exemplo, todo o fechamento de caixa, as movimentações, aqui o resumo das vendas, ó, então aqui são os finalizadores só de venda e as vendas específicas, né? Os itens das vendas, o resumo dos cancelamentos, né? E também todos os lançamentos. Na verdade, para a fita de caixa, além disso aqui, seria só para operações que não processaram, assim por diante. E tem uma novidade na última versão do fechamento de caixa, deixa eu pegar um período maior aqui, para ver se eu tenho, que agora ele deixa separado aqui de forma mais evidente quando tem sobra ou falta de caixa, né? Então, por exemplo, nessa minha apuração toda aqui, eu tive uma falta de caixa de R$ 5 nos meus lançamentos. Eles já apareciam aqui embaixo nos sinalizadores, ó, como sobra ou falta aqui, né? Só que, né, não necessariamente era intuitivo nessa parte aqui. Então a gente separou esses sinalizadores e colocou bem grandão aqui, né? Então a falta de caixa é quando eu lancei valores a menor, né, do que tinha no caixa, né? E a sobra é quando eu lancei a maior. Beleza. E é basicamente isso aí, pessoal. A ideia aqui obviamente, como comentei, não é um treinamento nem nada. Tem muitos outros recursos, tem relatórios que eu posso ver movimentações para o finalizador, assim por diante. No próprio fechamento de caixa aqui também tem várias outras opções, quando se pode fazer lançamentos por aqui, se pode fazer ajuste, né? Vamos fazer um exemplo aqui de um ajuste. Isso, obviamente, por configuração de perfil de acesso, né? Então,
Opa, o ajuste só pode ser para um dia, tá? Então vamos pegar do dia 19, que é ontem aqui. Olha que sorte, não tem movimento. Ah, não, tem movimento, mas não tem diferença. Não, aqui só tem cancelamento. Bom, enfim, o ajuste vocês podem, por perfil de acesso, alterar os lançamentos de caixa sem cancelar e lançar operações, o próprio sistema faz, né? E é bem interessante, então, e ele mantém todo o histórico, ou seja, se eu fui lá e tinha um caixa, o lançamento do dinheiro deu R$ 5 de falta de caixa, por exemplo. Mas aí depois do lançamento, o operador do caixa foi lá e mostrou, ele achou o dinheiro e tem que ajustar o caixa para fechar certinho. Então, pode só fazer esse ajuste, digitar direto numa telinha, e o próprio sistema vai cancelar o lançamento de apuração que o vendedor fez e lançar um novo corrigido. Então, todo o histórico é mantido e, obviamente, pode ser verificado posteriormente aqui no gerenciamento de operações, né? Então, toda essa amarração e o histórico sempre tem e sempre acontece. E é por essas telas, principalmente por essa aqui, que vocês podem verificar. Certo, pessoal? É isso.